plano de trabalho aqui aprovado. O 8 de janeiro não é um fato isolado. Houve uma construção golpista durante anos, particularmente de 2021 em diante. É importante a gente dizer isso porque o senhor Wellington Macedo, ele tem características dos seguidores de Bolsonaro. Participa da milícia digital, inclusive expressando não apenas divergência política, mas preconceito grave contra o ex-presidente Lula. Estimula o ódio nos seus vídeos, a violência, o golpe contra a democracia brasileira. Inclusive tem um vídeo dele, que eu não vou colocar porque não vai dar tempo, cobrando do comandante do Exército, o então general Freire Gomes, que deixasse de ser covarde e atuasse nas demandas deste movimento contra a democracia. Ele organizou, junto com o Movimento Verde e Amarelo, um dos organizadores, a passeata dos ruralistas e a Marcha Cristã pela Liberdade, contra o distanciamento social na pandemia, contra o STF e contra a CPI da Covid do Senado. Ele ajudou a organizar o 7 de setembro e por isso, inclusive, foi preso. Porque no 7 de setembro o que se fez foi uma tentativa de invasão dos três poderes que não aconteceu. Não aconteceu porque o contexto político era outro. Não aconteceu e ele é preso por fazer esses vídeos, inclusive agredir o ministro Alexandre de Moraes, o que o próprio presidente, então presidente Bolsonaro, fez nos seus discursos do 7 de setembro, em Brasília e em São Paulo. No dia 12, ele participa no dia 12. E já no dia 24, quando foi lá colocar a bomba, porque não vai me dizer que deu carona, né? Por favor, não repita isso, porque carona rodando 4 horas e botar um explosivo num caminhão, a não sei que o senhor quisesse dar um presente de Natal para o caminhoneiro, não saber o que estava dentro daquela caixa, não é? No dia 24, quando o senhor foi botar a bomba, o senhor já era o foragido da Operação Nero do dia 12 de dezembro. Já era um procurado. E ainda, para fugir de novo, e aí foge para o Paraguai, ele quebra a tornozeleira eletrônica que ele já usava desde a sua prisão. É importante dizer que, nesse processo todo, teve o 10 de agosto, presidente. Nós precisamos lembrar do 10 de agosto. O 10 de agosto foi o momento em que houve o desfile de tanques na esplanada para pressionar o Congresso Nacional, que era o dia da votação do voto impresso. Aquele vexame internacional de tanques saindo fumaça, que deram, graças a Deus, nunca terem sido chamados a combate. Aliás, essa é uma formulação do jornalista Lúcio Castro, muito boa a matéria dele publicada, que dá uma sequência de tudo isso. Os tanques entraram de manhã para pressionar o Congresso contra o voto impresso, e os caminhoneiros entraram à noite, com o mesmo objetivo e no mesmo dia, contra o Congresso Nacional, pressionando e intimidando o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional não baixou a cabeça, votou contra o voto impresso na Câmara dos Deputados naquele momento. É importante dizer que nesse processo de golpe, hoje a matéria da Folha de São Paulo, as matérias do UOL, as matérias do Globo, mostram na delação de Mauro Cid o comando de Bolsonaro no processo golpista. Ele denuncia, inclusive, que o Felipe Martins levou a minuta, que o senhor presidente Bolsonaro submeteu a minuta aos comandantes, que o ministro da Marinha da época concordou com o golpe, mas não teve unidade com o alto comando das Forças Armadas. Por isso, ele não empreendeu o golpe naquele momento, ficou inseguro de sustentação do conjunto das Forças Armadas. Quando nós olhamos o currículo do senhor Wellington, e aí a pergunta está fora do inquérito, se o senhor puder me responder. No currículo do senhor Wellington, presidente, tem 59 ações de danos morais movidas por diretores de escolas, lá em Sobral, porque ele fez milícia digital contra o projeto educacional de Sobral, que é o melhor do Brasil, tinha a melhor IDEB em 2021 do país, e ele tem 59 ações. Depois ele é investigado por divulgar vídeos de abuso infantil. Está aqui outro processo. Terceiro, investigado por violação de cadáver. Ele abre um caixão de uma mulher que morreu de Covid para mostrar em vídeo, para dizer que era a primeira vítima do Covid. Esses 3 processos, eu pergunto, diante disso, aí é uma pergunta para ele, espero que ele ouça e pare de rir, porque isso é gozação com a CPMI. Ele está rindo o tempo todo aqui, piscando para os seus aliados aqui na CPI que eu estou vendo. Diante desses processos todos que violam direitos humanos, direito das crianças, quem é que o nomeou para um Ministério dos Direitos Humanos, Mulher e Família?
Essa é uma pergunta. O senhor pode dizer quem ele nomeou para o Ministério? Isso aqui não tem nada a ver com o inquérito. Quando eu tiver tempo de conversar com a minha defesa e acesso a todas as Isso não tem nada a ver com o inquérito. O senhor foi assessor da Secretaria Nacional de Proteção de Criança e Adolescente na então gestão da atual senadora e ministra dos Direitos Humanos, Damares. Eu não sei quem ele indicou, mas diante disso tudo, ir para a Secretaria Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, depois de atacar a educação, de botar vídeo de abuso infantil e violação de cadáver na Covid, é inacreditável ele ter ido para esse ministério. Por fim, é importante a gente colocar, ainda tenho aqui 4 minutos, que ele era frequentador do Alvorada. Tem as datas dele de visita ao Alvorada. Abril e maio de 2021. Um instante, senadora. Está um barulho muito grande aí atrás. Eu queria pedir silêncio para que possamos ouvir aqui a fala da deputada Jandira Fegali, por favor. Ele era um frequentador do Alvorada, foi em abril e maio. Teve uma visita de maio que ele ficou 4 horas dentro do Alvorada. Não vou nem perguntar o que ele conversou lá, porque ele não vai dizer, mas nós já imaginamos, né? E depois tem também assessor de um deputado do PL, Nelson Barbudo, o senhor Rafael Claes Dalbo, que foi 12 vezes ao Alvorada. E ele era um dos incitadores dos golpes e das ações contra a democracia no Brasil. Esse assessor, ele inclusive foi o anfitrião do caminhoneiro Zé Trovão, na época, que também concorreu à eleição e perdeu. Aliás, ele também, o senhor Wellington, concorreu à eleição e perdeu, né? Tem dois. Vocês têm que conhecer mais a história do Brasil. Mesmo nome. E ele foi para um DS4 no Ministério, é bom que a gente lembre, com um bom salário. O senhor Wellington, ele se diz blogueiro, então ele não precisa falar, porque os vídeos dele falam por ele. Tudo dele está registrado em vídeo, está registrado em Twitter e tudo pedindo Pix. Inclusive, ele fez um vídeo já foragido, pedindo Pix para sustentar a fuga dele. Tem um vídeo dele numa caverna escura, pedindo Pix para sustentar a fuga dele. Ele foragido da polícia e da justiça brasileira, né? Existe o vídeo. Questionou as urnas eletrônicas, atacou o Congresso, vociferou xingamentos contra os poderes, exatamente como fez Jair Bolsonaro. Exatamente como fez Jair Bolsonaro. Vociferou contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, xingou o ministro Alexandre de Moraes, outros ministros do Supremo, e ainda diz que ficou nas 4 linhas da Constituição, incitando a invasão dos 3 poderes. Eu posso dizer, presidente, que isso aqui é a expressão mais clara, de um processo golpista expresso por um que não era o mandante, mas era um dos organizadores de todo o processo. Milícia digital, preconceito, ódio, violência, mobilização de ato golpista, visita ao Alvorada, participação com o presidente Bolsonaro em reunião, fazendo um processo golpista, botando bomba no aeroporto de Brasília. Além de um golpista, é um terrorista. Bomba no aeroporto de Brasília, colocando em risco vida, integridade e patrimônio público, né? E continuou postando vídeo foragido, quebrou a tornozeleira, se mandou para o Paraguai, fazendo vídeo pedindo Pix, para manter a fuga dele, né? Então, o que eu quero deixar aqui, presidente, muito claro, é o seguinte: ele está preso, está no lugar certo, está preso. E espero que os outros processos também lhe deem a condenação devida por tantos crimes. Até porque é uma pessoa que aparentemente não tem nenhum escrúpulo e tem total frieza para desenvolver o que desenvolveu. Era amigo de Jorge Washington. Aliás, Jorge Washington divulga um vídeo dele e um Twitter dele pedindo Pix. Para ver como eles eram amiguinhos. Ele, Jorge Washington, Alon Diego e Oswaldo Eustáquio. Ele está na prisão. Aliás, ele está na prisão, como devem ir todos os seguidores golpistas de Bolsonaro e o mandante maior, que é Bolsonaro, que tem que ir para a cadeia. Isso é o que está claro para nós. Tinha um chefe desse processo. Um chefe. E esse chefe comandou todas as ações golpistas dos seus seguidores, que seguiram o mesmo roteiro para violar o Estado Democrático de Direito no nosso país, que é o Brasil. Obrigada, presidente.